E será que Gossip Girl ainda funcionaria hoje em dia? E um questionamento que eu sempre tive em relação a Gossip Girl e que retornou nessa semana é se a série Gossip Girl funcionaria hoje em dia, no formato que ela foi lançada no começo dos anos 2000. Será que ela funcionaria hoje em dia? Será que ela teria o mesmo impacto? Eu fiquei com essa dúvida. E essa semana essa ideia retornou, porque Gossip Girl retornou ao catálogo da Netflix e com poucas horas ela se tornou uma das séries mais assistidas do catálogo na semana, mostrando como a série ainda tem força, como os fãs ainda são fã daquela história, fã daqueles personagens e não ligam de reassistir a série. E aí, obviamente, voltou esse questionamento. Será que Gossip Girl funcionaria hoje em dia? Ou será que todo esse fandom que a série tem, que foi reassistir a série, vai ver mais pela nostalgia, com um olhar nostálgico e não consegue ter essa ideia? Se fosse só uma série nova, talvez não tivesse esse grande sucesso. Voltou com esse questionamento. Questionamento que eu tinha tido na primeira vez, quando lançou o remake de Gossip Girl / continuação. Na HBO Max, recentemente, lançaram o Gossip Girl novo, que seria com um novo elenco, uma nova ideia, uma nova temática e principalmente com uma linguagem muito mais moderna, com uma linguagem que conversa muito mais com as séries adolescentes de hoje em dia. Série essa que não durou muito, teve 2 temporadas e foi cancelada. Até tinha uma audiência decente, mas a série era muito cara de se fazer. Tinha que se filmar em muitas locações, em muitos lugares do mundo, era muito dinheiro investido e a audiência não chegava naquela quantidade que precisava. A série não foi tão sucesso como precisava para poder ter mais temporadas e ela acabou sendo cancelada depois da sua segunda temporada. Eu falo que é um remake / continuação porque eles mantêm o universo, mantêm a escola, mantêm os uniformes, mantêm as principais discussões, mas não é nenhum filho de ninguém ali para continuar a história. Mas ao mesmo tempo é uma continuação, porque os personagens secundários acabam aparecendo alguns personagens clássicos de Gossip Girl. A Eleanor aparece bastante e também a personagem da Georgina aparece muito na segunda temporada. Na primeira colocam o filho dela e na segunda colocam ela mesma participando da série. Então por isso que é um remake / reboot. E é um remake / continuação. E a partir daí também gerou aquele questionamento na época que a série estava lançando de será que realmente Gossip Girl funcionaria hoje em dia com uma temática menos moderna e mais de antigamente como era? E aí gerou esse questionamento. E a partir daqui no vídeo eu vou entrar nessa discussão, trazer pontos para discutir o que funcionaria de Gossip Girl hoje em dia e o que não funcionaria da série clássica, vamos dizer assim, da série que realmente fez sucesso, não da série mais moderna e nem do Gossip Girl Acapulco, que teve um que também lançou e que não foi tanto sucesso assim. Bom, primeiro, antes de começar, eu tenho que falar quem é o criador da série, que seria o Josh Schwartz. Para quem não sabe, Josh Schwartz é um grande criador de série adolescente e provavelmente ele fez parte da sua adolescência porque ele criou 2 das séries que mais fez sucesso no universo adolescente. Primeiro, em 2003, ele criou a série DLC. DLC, que também abordava a ideia de pessoas ricas, só que em vez de ser em Nova York, era na Califórnia, no Orange Country, naquele lugar mais rico da Califórnia, onde a gente acompanhava um garoto chamado Ryan, que era de um lugar onde não tinha tanto dinheiro, de uma zona mais popular da Califórnia, e a partir daí ele é levado para realmente Orange Country, que é o lugar mais rico, e ele começa a viver aquele mundo de luxúria e riqueza e falsidade que tem. Na série a gente acompanha o Ryan, a Marisa, a Summer e o Seth, e a partir daí a gente vai vendo um pouco mais da história deles. E DLC é uma série muito importante. Muitas séries que vieram depois de DLC e muitas séries que até saem hoje em dia usam muito da narrativa e do estilo de se contar a história para se usar, para mostrar como essa série foi importante. E a série estava fazendo muito sucesso. A primeira temporada da série foi um extremo sucesso, só se falava sobre ela na época. A segunda temporada também aconteceu isso e a terceira também teve uma grande audiência. As 3 primeiras temporadas teve uma grande audiência e parecia que estava indo tudo bem. O problema de DLC é que nos bastidores as coisas não estavam tão bem. Na briga envolvendo os executivos da Warner, junto com o diretor, misturando com os atores, acabou fazendo com que virasse um clima bem difícil nos bastidores. Tanto que, na terceira temporada, uma das principais atrizes da série, que é a Misha Barton, ela anunciou que ela não iria mais fazer parte da série. Ela falou que não gostava mais dos bastidores, não gostava como estava seguindo o caminho, então por causa disso, ela
ela iria sair. E ela é uma das principais personagens da série. Era, porque ela é a Marisa. Então, quando você vai tirar a personagem da série, você vai tirar um dos principais pilares, um dos principais dramas que chamavam a atenção do público era o relacionamento do Ryan com a Marisa. E até como eles estavam levando. A Marisa era uma personagem super interessante. E aí agora um spoiler de DLC. No final da terceira temporada, em vez de eles deixarem a personagem viva para voltar para outras temporadas, criar essa perspectiva, eles na verdade matam ela. Ela morre num acidente de carro no final da terceira temporada. E a partir daí, quando voltou para a quarta temporada, os fãs já tinham largado muito a série. Muitos ficaram revoltados com o final da personagem e como que aconteceu. Então, a quarta temporada não teve uma audiência tão boa, e então eles resolveram parar a partir dali. A série que começou em 2003, terminou em 2007 na sua quarta temporada, exatamente por causa dessa morte que a Marisa sofreu. A personagem morreu, a audiência caiu muito, em vez de eles tentarem forçar a continuar, resolveram encerrar. E apesar de eu não achar a quarta temporada boa de DLC, o final, o último episódio é muito bom. O final da série é realmente muito bom. Mas o Josh Schwartz tinha uma carta na manga, porque enquanto ele estava fazendo DLC, ele descobriu um livro, e o livro chamava Gossip Girl. Gossip Girl era um livro de uma autora que ela acompanhou durante um ano inteiro a vida das pessoas realmente naquele luxo de Nova York, em Upper East Side, onde realmente ali ele conseguia acompanhar a vida das crianças, a vida dos pais, a futilidade, a traição, e como por volta deles não era bem assim como poderia. Ela achou essa história super interessante, e ela criou um livro chamado Gossip Girl. O Josh encontrou esse livro e pensou, é isso que eu preciso. Porque se você parar pra pensar, Gossip Girl e DLC poderiam se passar facilmente no mesmo universo. São a mesma temática, são personagens muito parecidos e a ideia das duas séries são praticamente igual. Só que aqui seria em Nova York. Enquanto DLC é na Califórnia, o Gossip Girl é em Nova York. Inclusive, se você pegar os personagens principais de cada série, dá pra fazer uma ligação muito forte entre eles, desde os personagens principais até passando pelos secundários, pelos pais dele. Então, a partir daí, a série começou a andar. E a série fez um extremo sucesso. Inclusive, vale indicar que você assista o episódio que tem na HBO Max, não sei se ainda tá lá, mas tinha, onde eles falam bastante de como foi a criação de Gossip Girl. Lançou esse episódio logo antes do último episódio da série. É meio que um episódio especial, onde tem a participação dos atores, e eles falam bastante de como foi viver Gossip Girl, viver aquele universo, e como foi a fama deles, e ao mesmo tempo, o Josh tá nesse especial, e ele fala muito de como surgiu a ideia de criar a série. Eles falam, inclusive, que a primeira temporada começou como ninguém conhecendo, e a partir daí a série fez tanto sucesso, que eles eram chamados em grandes lugares de Nova York, para poder filmar, para mostrar o logo daquele lugar, para mostrar quão grande virou o Gossip Girl ao longo dos anos. A partir daí, para quem não sabe, Gossip Girl tem um total de 121 episódios, um total de 6 temporadas, e a série foi lançada entre os anos de 2007 e o ano de 2012. Vale lembrar que, tirando a primeira e a segunda e a última temporada, que eles têm menos episódios, a primeira temporada tem 18 e a última temporada tem 11, as outras 4 temporadas pode-se dizer que eles são gigantescas, porque cada uma tem mais de 20 e poucos episódios, chegando a 25, alguns têm 22, mas enfim, é muito episódio, 6 temporadas, de uma série de extremo sucesso. Mas vale destacar, como eu falei, Gossip Girl fazia muito sucesso na época e tem muitos assuntos e muitas coisas que eles mencionam na série que hoje em dia seriam muito questionáveis. Então aí que gera aquele questionamento. Será que Gossip Girl funcionaria hoje em dia? Eu acho que o primeiro ponto que tem que se destacar aqui seria um produto da sua época. Por que eu falo isso? Porque existem muitos filmes e séries que eles funcionam muito bem, se tornaram clássicos do cinema. Mas hoje em dia, se eles fossem lançados da forma como eles foram lançados, eles seriam muito questionáveis. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o filme Grease. O filme Grease recentemente entrou numa polêmica muito grande porque nos Estados Unidos um professor resolveu passar para uma sala nova o filme Grease, uma sala que ninguém tinha visto o filme. Quando o filme acabou, as pessoas, as adolescentes da sala, vieram nas redes sociais e reclamaram muito do filme, falando que o filme ele tinha todos os problemas do mundo, que ele é um filme que ele é até certo ponto racista, machista, homofóbico, então é um filme que não deveria existir. Só que esse é o ponto, Grease, ele pode até ter algum desses fatores mesmo, mas ele é um filme da sua época. Na época que o filme foi lançado, essas ideias existiam. E aí que entra no ponto do Gossip Girl. Porque Gossip Girl tem alguns ideais que hoje em dia não funcionariam tão bem. Obviamente no fator de história. Por exemplo, a história do Eric na primeira temporada. Um dos fatores principais do Eric na primeira temporada é a grande revelação dele no final dela. Que era pra ser uma grande revelação, um choque, que é o Eric é homossexual. Só que o problema disso é que, hoje em dia, isso não seria problema nenhum. Isso seria inclusive um dos plots principais da série pro personagem. Só que na época, isso não era tão abordado, existia um preconceito muito grande. Então a Lily, por exemplo, quer esconder isso a qualquer custo, porque tem medo que se sair, ele vai sofrer um bullying da sociedade
sociedade e, obviamente, é uma coisa da época. Isso não funcionaria tão bem. Outra coisa seria alguns relacionamentos, como, por exemplo, o do Chuck e da Blair. Ele até existiria hoje em dia se ele fosse feito, mas seria feito de uma forma completamente diferente. Hoje em dia, as séries abordariam o relacionamento deles de uma forma mais tóxica e abusiva. Seria um relacionamento onde eles colocariam muito mais a ideia de não é algo saudável. E na época, eles trabalharam isso como se fosse um relacionamento normal e natural de pessoas ricas. Eles brincam com isso. E envolvendo outras relações e outros momentos também aconteceria isso. Como, por exemplo, muitas adolescentes, eles até falam num episódio que eles têm 14 anos, 15 anos, que estão usando álcool, usando drogas. Seria algo que seria muito menos romantizado, como foi na época, e muito mais usado como algo ruim. Como, por exemplo, a série Euphoria usa muito isso. Eles pegam adolescentes, falam que eles estão usando os piores produtos possíveis, mas desde drogas, realmente a parte do álcool, e a partir daí eles abominam isso. Então eu acho que nesse fator, que é o produto da época, que eu acho que seria diferente. Em questão dos casais, em questão a relacionamento dos personagens, em como trabalharia algumas histórias secundárias, hoje em dia não teria como funcionar como foi na época. Porque realmente na época não se via tanto problema em algumas coisas que hoje se vê. Então isso seria diferente. Então, por esse lado, teria um lado negativo do produto da sua época. Isso realmente funcionaria na época, mas hoje em dia não funcionaria. E esse é o que eu falo do fator nostalgia. Do fator de quem assiste a série hoje em dia, meio que passa um pano, ou deixa as coisas fluírem bem, porque usa muito a nostalgia da época. Mas talvez uma nova pessoa que entre na série hoje em dia não se sinta tão confortável com esses assuntos. Mas ao mesmo tempo, existe um fator da época que eu acho que também foi o que fez a série funcionar muito bem e fazer um extremo sucesso, que seria o fator não existia o mundo tecnológico que existe hoje. E por que eu falo isso? Porque na época, quando lançou em 2003, obviamente já existia internet, já existiam celulares, até na série eles já mostram isso. Mas se você for ver na própria série, as pessoas que têm mais acesso à internet são pessoas mais ricas. As pessoas realmente focavam mais em viver o dia a dia do que ficar no celular o tempo inteiro. E isso acabava acontecendo, e isso hoje em dia é praticamente impossível. E na época era isso que acontecia. As pessoas desde sempre gostam de acompanhar a vida dos outros, a vida das pessoas ricas, a futilidade delas. É só você ver que existem séries até hoje em dia, realities de TV, que fazem muito sucesso exatamente acompanhando a vida dos outros. Mas na época não tinha como você acompanhar como é hoje em dia. Hoje em dia, se você gosta de uma pessoa famosa, quer saber o que ela fez, você simplesmente abre o Instagram dela e ela vai colocar a vida inteira dela lá. Se você quer saber o que aconteceu da notícia da vida de uma pessoa, você joga essa notícia no Google e vai te dar 100 páginas para você poder ver e saber todas as fofocas sobre aquilo. Na época não era bem assim. Na época a internet não era tão grande e não existia tantas páginas para você procurar. Ao mesmo tempo, você também não tinha as redes sociais tão vivas, quase não tinha rede social. Então não tinha como você acompanhar. E desde sempre existiu esse interesse de saber mais sobre a vida das pessoas, saber sobre a vida das pessoas ricas, essa futilidade que chama muita atenção. E isso o Gossip Girl trazia pro público. E era super interessante. Era super legal ver realmente isso dentro da série. Então isso também vendeu muito da série. A série não é boa só por causa disso. Mas esse interesse de você não ter tantas opções para ter essa parte da fofoca, de saber da futilidade da vida de pessoas ricas, meio que Gossip Girl te entregava isso. Isso obviamente chamava a atenção das pessoas. Isso obviamente não pode vender só a série hoje em dia. Tanto que o Gossip Girl atual, ele não conseguiu se vender muito por causa disso. Porque eles tinham que ir mais para uma abordagem atual. E nessa abordagem que eles queriam trazer de o Gossip Girl em si, ele tinha que ficar meio que em segundo plano, porque isso não chama mais tanta atenção como chamava na época. A ideia da fofoca, que quebra a vida das pessoas, isso já tem normalmente em redes sociais. Então, realmente, isso acabou virando um problema para a série atual, e que na época realmente era uma coisa que era um chamariz a mais. Ao mesmo tempo, obviamente, os personagens são muito interessantes, então também é muito fácil você acompanhar eles. E a série tinha um bom roteirista. Não é à toa que, como eu falei, DLC fez sucesso durante 3 temporadas inteiras. É uma série referência até hoje. E Gossip Girl também. Então não é só porque tinha um produto da época que ele iria funcionar. O roteirista sabia trabalhar muito bem essa ideia de você precisa ver o próximo episódio, você precisa ver mais o que vai acontecer a partir daqui. E eles faziam isso através do drama, dos triângulos amorosos e também de toda a polêmica que tinha. Sem contar que os 4 personagens principais, eles te chamam a querer ver mais a série. Nate, Chuck, Blair e Serena. O Dan, a Jenny, a Vanessa que vai aparecendo, o Rufus, a Lily, eles também chamam atenção. O Dan é protagonista como a Jenny, mas eles são menos interessantes. Esses 4 chamam mais atenção. A história deles sempre flui muito bem durante todas as temporadas e você quer acompanhar mais sobre ele. Tanto que você pode ver, os grandes momentos da Serena na primeira temporada são muito mais quando ela está envolvendo a briga dela com a Blair, ou no final da temporada, quando aparece a Georgina, do que realmente quando você está vendo ela com o Dan. Porque realmente esses 4, essa parte mais rica, é o que chama a atenção da série. E eu tenho que bater palma pros roteiristas aqui. Porque apesar de ter algumas coisas que não funcionam hoje em dia mais,
vale lembrar, nessa época é diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia uma série tem 8 episódios, 9 episódios, episódios de 1 hora. Antes, eles tinham que fazer temporadas de 18, 25 episódios, 45 minutos por episódio e manter o público preso. Então eles também tinham que inventar muita história ali e eles conseguiam. Tem muita série que se perde nesse processo e Gossip Girl não é uma dessas séries. Se você for assistir Gossip Girl hoje, eu reassisti muitos episódios da série que chegou na Netflix pra poder relembrar como é que eram algumas coisas. Você pode ver que até os episódios mais jogados, eles têm um interesse. Desde o, por exemplo, o pai da Blair que tá voltando com o namorado, até um episódio onde envolve a escola, que alguém invadiu a escola. São episódios que são mais soltos, que não envolvem tanto. Você vê que eles estão criando para meio que encher linguiça, para poder criar, para fechar a quantidade de episódios da temporada. Mas mesmo assim, os roteiristas conseguiam trabalhar muito bem isso. Então os casais funcionavam bem, os triângulos amorosos funcionavam bem, esse drama funcionava bem, o mistério daquelas pessoas ricas chamava muita atenção. Então Gossip Girl, obviamente eu acho que assim, a conclusão dos fatos é, Gossip Girl funcionaria hoje em dia como era antigamente? Eu acredito que não. Eu acredito que a série não funcionaria. Teria que atualizar muitas coisas e mudar muitas coisas, porque não seriam aceitas como foi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Gossip Girl ela tem a essência que é esse tipo de série que as pessoas gostam. Que seria a ideia da fofoca, dessa futilidade, de mostrar a futilidade da vida das pessoas de modo geral. Então, como Gossip Girl foi feito, não funcionaria. Mas, com certeza, Gossip Girl, se fosse lançado hoje em dia, com pequenas mudanças, seria um extremo sucesso como foi na época. Não tão grande, não virar uma referência, mas com certeza seria uma série que funcionaria. Porque os elementos principais da série ainda funcionam. Os personagens, os casais, a futilidade, essa briga que faz com que você queira ver cada episódio funcione bem. Isso sem contar que se a série fosse lançada hoje em dia, ela teria muito menos episódios. Então até esses dramas que já são super interessantes seriam muito melhor trabalhados com menos episódios. Vale lembrar, na época tinha muito episódio, porque a série tinha que entrar na grade total da TV. Então eles encomendavam uma quantidade de episódios. Eles não pensavam, roteirista, você tem ideia de fazer o que com essa série? Não, a gente precisa de 25 episódios. Então você se vira pra fazer 25. Então eu acho que em todos os fatores, a série não seria tão famosa como foi na época, mas mesmo assim eu acho que ela funcionaria perfeitamente bem hoje em dia. Com as pequenas mudanças e mantendo a essência que a Gossip Girl original com certeza seria uma série que funcionaria hoje em dia. Então pra mim, ela é uma série que envelheceu em alguns pontos, mas se mantém até hoje. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série Gossip Girl? Você gosta? Você não gosta? Você tá reassistindo na Netflix? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.